doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um Hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Rádio Unaerp. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. São 6 horas mais 37 minutos em Ribeirão Preto. Muito boa noite, você ouvinte da Rádio Unaerp. Estamos começando a partir de agora mais um programa Os Titulares, um programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo de Ribeirão Preto. Hoje, uma terça-feira, dia 22 de agosto do ano de 2017. Eu sou o Douglas Gabriel, sigo com você até às 19 horas. O programa Os Titulares tem o comando e a supervisão do professor e mestre Gil Santiago. Aqui ao meu lado, na Central Técnica, na Avenida Costábile Romano, a presença de Marlon Oliveira. E hoje a presença bela dela, Stephanie Teles, no programa Os Titulares desta terça-feira. Nosso programa de hoje começa destacando o Botafogo. O tricolor segue na sua preparação para a disputa do jogo contra o Tupi de Juiz de Fora neste próximo sábado no estádio Santa Cruz. A partida acontece a partir das 3 horas da tarde. Os ingressos já estão à venda a preços de R$40 e R$60 a inteira e R$20 e R$30 a meia entrada para você acompanhar o jogo do tricolor, que é uma partida decisiva. O Botafogo precisa vencer para continuar o seu sonho de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Hoje, na entrevista coletiva ali na sala de imprensa do tricolor, o jogador Vitinho procurou analisar o que acontece com a equipe do Botafogo, que nas últimas 3 partidas colecionou 3 derrotas e que acabou tirando a equipe da fase de classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Num trabalho da TV Botafogo, Vitinho explica ou não, né? O que ele viu desta equipe do tricolor dessas últimas 3 partidas. Vamos ouvir então Vitinho, jogador do Botafogo, no trabalho da TV Botafogo. Falar do meu ponto de vista, cada um, às vezes nossos próprios jogadores vê de uma forma. A minha forma é o seguinte, de ver, estamos errando, tivemos a primeira derrota contra o Volta Redonda, melhoramos, aproveitamos para corrigir os erros. A outra derrota foi contra o Joinville. Então a gente passou, entre esse tempo da derrota do Volta Redonda entre o Joinville, a gente teve aí a sequência de vitórias e empates sem perder, com números muito bons. Então o que acontece? O time que está em cima sempre é avisado, né? É o mais estudado. Quando você vai jogar contra um time que é líder, você vai saber ter mais atenção e tudo mais. Foi isso que aconteceu no meu ponto de vista. Depois da derrota contra o Joinville, a gente tentou corrigir, como todas as semanas a gente trabalha, e veio o São Bento, que agora é o líder da chave, né, com todos os méritos, que é um time muito bom, conseguiu nos vencer, né? Então, o que acontece? Depois dessas derrotas, tem uma questão que é a questão da confiança do jogador, que conta muito. O jogador, às vezes, pesa de estar perdendo, de errar um passe, de fazer uma jogada que, às vezes, se estivesse ganhando, faria diferente. Então, no meu ponto de vista, é isso. Os outros times também melhoraram, entendeu? As questões de tática, tecnicamente. Então, não é que é culpa nossa também dos jogadores, né? Mas tem também o mérito de outros times. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, foi isso que está acontecendo. Eu não tenho bola de cristal para falar o que vai acontecer e deixar de acontecer, mas que a gente vai lutar para a gente classificar, que a gente tem realmente um time muito bom, temos que fazer diferente sábado, e é isso que eu pretendo, que nós chegamos sábado lá e vamos fazer. Vitinho, boa tarde primeiro. Vocês conversaram com o Vica ontem
e trabalharam com ele já hoje de manhã, vão fazer esse treino agora à tarde. O que você acha que deve mudar no Botafogo com a chegada do Vica e independente, né, da chegada do Vica, o que deve mudar com ele e o que deve mudar na postura do Botafogo para que esses resultados bons venham, para que a classificação venha? Sim, a questão do Vica ter chegado, é outro treinador, é outro tipo de pensamento. Eu não sei o que ele vai armar para sábado, né? Mas estamos com ele, igual nós estávamos com o Rodrigo. Infelizmente aconteceu a demissão dele. Mas nós jogadores, pode chegar o melhor treinador do mundo aqui, se a gente não fizer alguma coisa diferente do que estamos fazendo, vai acabar realmente perdendo mais um jogo. Então é um jogador que tem que tomar uma atitude diferente para que não aconteça essas derrotas de novo. Ô Vitinho, a gente conversava com o Vico aqui na apresentação dele ontem, né? E ele falava que são 3 jogos, são 3 vitórias, esse é o pensamento do Botafogo, até porque ele não tem tempo para colocar o que ele pense, o que ele pretende no esquema tático do Botafogo. Ele vai adequar mais ou menos o que o Fonseca estava fazendo, mas claro, fazendo algumas correções táticas e técnicas para que o Botafogo possa aí, ter um resultado diferente contra a equipe do Tupi. Ele vai fazer isso. E a parte do jogador também é difícil esse tempo curto para entender um pouquinho essa filosofia, apesar do técnico já adiantar que vai tentar adotar o que estava sendo feito? Lupe, assim, não muda tudo da noite para o dia, né? Entendeu? Igual eu disse, a gente tem que partir da gente mesmo. Então, tudo aquilo que ele passar para a gente tem que procurar fazer o mais rápido possível, né? O entendimento tem que ser mais rápido entre nós jogadores, porque a gente que entra em campo. Se ele pretender colocar uma formação ou outra, trocar um jogador ou outro, todos têm que estar preparados e mentalmente tem que estar bem também, porque é um jogo que eu particularmente, para mim é um jogo chave do campeonato, né? Contra o Tupi, e se eu tiver que errar um lance ou outro, eu não vou ficar com medo de errar, né? Porque eu não quero errar, eu quero acertar, mas o medo de errar às vezes traz muita coisa ruim. Então, a gente, jogadores, igual eu tô dizendo, que tem que fazer diferente, tentar pegar o mais rápido possível o que o Vica vai passar para a gente tentar sair dessa. Você ouve a Rádio Unaerp. 6h45 em Ribeirão Preto, ouvimos, portanto, Vitinho na entrevista coletiva no trabalho da TV Botafogo dos nossos amigos Rogério Morotti e Luiz Augusto, hoje no estádio Santa Cruz. O Botafogo, repito, se prepara para a disputa do jogo contra o Tupi. Acontece 3 da tarde no estádio Santa Cruz neste próximo sábado e o torcedor do Tricolor está convocado para acompanhar esse jogo. O Bota que tem 3 jogos e precisa vencer, na teoria, as 3 partidas, dependendo dos outros resultados. Só lembrando que o Botafogo precisa estar entre os 4 para chegar à próxima fase da competição. Agora, a primeira colocação pode ser que não aconteça, a primeira ou a segunda posição, né, dependendo aí do número de pontos do Botafogo, para poder jogar a segunda partida em casa, mas o que é mais importante é a disputa do Tricolor na chegada entre os 4 primeiros colocados do seu grupo. Botafogo e Tupi, portanto, 3 da tarde, estádio Santa Cruz, neste sábado, aqui no Vale da Ribeirânia. Campeonato Brasileiro da Série B tem 2 partidas que vão ser realizadas hoje, daqui a pouco 7h15, ali em Pelotas, a equipe do Brasil, 13º colocado, encara a equipe do Goiás na 15ª colocação. O América Mineiro, primeiro colocado, joga às 9h30 da noite no estádio Independência contra a equipe do Criciúma, que está na 10ª posição. Vamos falar do Tupi de Juiz de Fora? A equipe do Tupi, do técnico Ailton. Quem não se lembra de Ailton? Personagem do futebol brasileiro. Ele que marcou o gol da vitória do Grêmio contra a Portuguesa numa disputa de decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol e fez aquele famoso gol de barriga em que o gol foi dele, mas para muitos foi do Renato Gaúcho que acabou desviando com a barriga. Confirmando então
o Ailton chutou aquela bola que o Renato acabou desviando de barriga para o fundo do gol. Muitos dizem que se o Renato não desviasse, a bola ia entrar, mas dito por não dito, quem participou da jogada foi o Ailton que chutou e o Renato fez o gol de barriga na vitória da equipe do Fluminense na conquista do título do Campeonato do Rio de Janeiro. Ontem, o Fluminense, que jogou contra o Atlético Mineiro no estádio do Maracanã, o Ailton estava lá, o técnico da equipe do Tupi de Juiz de Fora. E o Ailton comenta essa partida contra o Botafogo e a equipe de Juiz de Fora que está fazendo as suas contas, que, segundo eles, 2 partidas, 2 vitórias classifica a equipe do Tupi, que entrou a princípio para disputar o Campeonato Brasileiro da Série C para fugir do rebaixamento. Vamos ouvir ele, Ailton, técnico do Tupi de Juiz de Fora, que fala da equipe que vai enfrentar o Botafogo neste sábado no estádio Santa Cruz. Jogo difícil, né? Um time que a gente tá lutando com a gente. Então, acho que se a gente ganhar mais uma partida dentro dessas 3 que estão faltando, a gente classifica. É um time que ninguém acreditava. Botaram um carimbo como ia descer e hoje a gente está lá em cima, né, na vice-liderança, com o mesmo número de pontos do São Bento, perde no saldo de gols. É um trabalho realmente fantástico e a gente fica feliz por poder realizar um trabalho assim. Quais são os seus planos assim, em relação a hoje a equipe do Tupi? Já que as coisas estão acontecendo, existe então a chance de ir para a Série B do Campeonato Brasileiro? Ela é real hoje para você? Ela está tornando-se real. Eu acho que quando você classifica, aí depois é um mata-mata que tem, né? São 2 jogos a mais, você passou por esse jogo, você já subiu. Aí depois é para ver quem é campeão. Então hoje a gente já começa a sonhar com isso. O meu sonho inicial era não descer, e a gente já ultrapassou isso. Agora é classificar, e depois de classificar a gente sonhar um pouco mais, subindo com a equipe do Tupi, que vai ser bom para todo mundo. Ouça a Rádio na App no seu computador. O Ailton, técnico da equipe do Tupi do Juiz de Fora, que enfrenta o Botafogo neste próximo sábado no estádio Santa Cruz. Olha só, disputa da Liga dos Campeões da Europa, fase preliminar. Estamos dizendo da fase que vai garantir classificação para as equipes na fase de grupo da competição. Hoje nós tivemos 5 partidas e foram os seguintes resultados. O Astana, que é do Cazaquistão, acabou derrotando o Celtic da Escócia por 4-3. Primeira partida, vitória da equipe do Celtic por 4-0, por 4-1. O Celtic está classificado. O Maribor da Eslovênia venceu a equipe do Chiva de Israel por 1-0. No primeiro jogo, vitória da equipe do Chiva por 2-1. Portanto, a equipe do Maribor está classificada para a próxima fase. Na outra partida, o Nice acabou perdendo em casa para o Napoli 2-0. Na primeira partida deu Napoli 2-0 também. E a equipe italiana está classificada. Lembrando que nessa partida do Nice tem alguns jogadores conhecidos na equipe francesa. O Dante, que é brasileiro, que jogou a Copa do Mundo de 2014, que para muita gente quer esquecer, o Dante que estava ali naquela derrota do 7-1 do Brasil contra a equipe da Alemanha na semifinal da Copa do Mundo. Além do Dante, outros jogadores conhecidos, Balotelli, italiano, e o Sneijder, que acabou se destacando na seleção holandesa e que esteve naquela Copa de 2010, foi um dos principais destaques que eliminou o Brasil na competição. Portanto, o Napoli está classificado. O time da Croácia, ou Rijeka, acabou perdendo em casa para o Olympiacos da Grécia por 1-0. A equipe croata está desclassificado. O Olympiacos está na próxima fase. Na outra partida, o Sevilha empatou com o Istambul em 2-2 em casa. No primeiro jogo, ganhou a partida por 2-1 e o Sevilha da Espanha está garantido na próxima fase, fase de grupos da UEFA Champions League, temporada 2017-2018. Vamos ouvir o Vica, meu caro Marlon Oliveira. Ontem nós colocamos uma parte da gravação da TV Botafogo na entrevista coletiva do técnico Vica, da equipe do Botafogo, falando da sua chegada à equipe do Tricolor. E hoje a gente coloca uma segunda parte, já que a entrevista era extensa, mais de 20 minutos, uma parte que ele fala como ele vai trabalhar essa equipe. Se vai ser o lado mais emocional, se vai ser o lado mais técnico, tático. Vamos ouvir o treinador do Botafogo, o que vai fazer nesse primeiro momento
com a equipe do Tricolor, que estava na primeira colocação do seu grupo, o grupo B da Série C, e de repente, depois de 3 partidas, acabou caindo para a 5ª colocação. O que será que aconteceu com essa equipe? O técnico Vica fala pra gente. Não lideraram o campeonato por acaso, né? Que estava mostrando qualidade e de repente deu uma caída, né? O que todos comentam foi isso. De repente, num momento crucial da competição, né? Numa reta final, na chegada, você de repente dá um tropeço ou outro e às vezes não tem tempo de recuperação. O tempo é curto, como você disse, a gente sabe disso. Sabia disso também quando aceitei o convite. E uma coisa que eu sempre falo no futebol, eu estava em casa, depois do 15, apareceram algumas propostas, não deu certo, mas eu tinha que estar preparado para uma situação parecida como essa. O time que está na primeira colocação não ia me contratar. Então eu tenho que estar em casa me preparando, assistindo muitos jogos, porque amanhã ou depois poderia ser que acontecesse algum convite para você trabalhar. Então eu tinha que estar já preparado para isso. Estou preparado para esse momento. Então a minha chegada, como eu disse, vou repetir, é essa semana tentar fazer com que os jogadores rendam dentro de campo. Eu tenho que contribuir para que isso aconteça. Tenho algumas ideias, né, de formação de time, vou conversar com a comissão técnica e com os jogadores, individualmente com um ou com o outro. Eu vi o Botafogo jogar, de repente, na minha opinião, eu de fora é uma coisa, mas aqui dentro, conversar, de repente, posso encaixar um jogador mais para o lado esquerdo, um pouquinho mais para a direita. Isso é uma ideia minha, mas isso eu vou conversar com o jogador, sentir dele, se de repente uma mudança de posicionamento de algum ou outro jogador possa surtir um efeito positivo. Ninguém vem, como você disse, né, varinha mágica, inventar alguma coisa. Não. É mais ou menos o que a gente tem de jogadores, mas de uma maneira também no incentivo, na conversa, na cobrança, até certo ponto, dentro de um limite. Isso tem que ter, para que a gente possa reagir dentro da competição e voltar, né, a ter momentos felizes como teve até agora. Não foi por acaso. Então o time tem muito potencial, eu acho. Vocês também, com certeza, também estavam falando isso há um tempo atrás, e que de repente deu uma caída. O porquê caiu? Ninguém também tem uma varinha mágica. Ó, é por isso. Vamos atacar aqui, vamos tirar esse e botar esse. Não é por aí o futebol, né? Então a gente tem que ter essa calma também, mas é correr contra o tempo. Então, por isso já começa o trabalho hoje, já vai para campo com quem não participou do jogo, já começa, conversar com a comissão técnica, muito, muito importante isso. Mas eu já tenho uma noção do que eu tenho em minhas mãos, dos jogadores. A característica de um e de outro também, já peguei algumas informações. E como eu disse, eu vi praticamente 2 jogos inteiros do Botafogo. Isso antes, né, de ter uma noção de que poderia vir para cá. Isso é porque a gente está vendo futebol e a gente vê Joinville jogar, vê Remo, Fortaleza, a gente vê futebol. A gente vive disso. Então, eu acho que é por aí. Tudo isso, a sua colocação é correta. Ninguém é mágico. Mas eu acho que a gente tem que, já nesse primeiro jogo, dar a nossa parcela de contribuição. O time vai ganhar, já é o time do Vica e a cara do Vica. Não é por aí. Mas eu vou ter minha parcela de contribuição, como o Fonseca também vai ter, como ele vai ter também, se Deus quiser, conseguindo uma classificação e conseguindo acesso. Ninguém vai tirar o brilhante trabalho que ele vinha fazendo. Que alguns resultados ruins apareceram no caminho, mas o trabalho estava sendo bem feito até pouco tempo atrás. Ouça a Rádio Unaerp no seu smartphone. O aplicativo da Rádio Unaerp está disponível para iOS, Android e Windows Phone. 6h55, programas titulares aqui na sua Rádio Unaerp. Ouvimos mais um trecho da entrevista coletiva do técnico Vica, treinador do Botafogo, apresentado ontem. O Bota que se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C contra o Tupi, 3 da tarde, neste sábado, no estádio Santa Cruz. Olha só, daqui a pouco, daqui a 4 minutos, isso, faltando 4 para 7, tem a primeira chamada do Conselho Deliberativo do Comercial na primeira reunião sobre o comando do presidente Fábio. Me fugiu agora o sobrenome dele. O Fábio, que vai fazer essa primeira reunião do Conselho Deliberativo da equipe do Comercial, visando aí, claro, a disputa da 4ª divisão do próximo ano. Vários assuntos deverão ser discutidos na pauta do dia, mas para você que está acompanhando aí o nosso programa, tanto pelo rádio, pelo aplicativo, pelo Facebook e tudo mais, nessas mídias que a Rádio Unaerp acaba disponibilizando para você,
Você que conhece algum conselheiro do comercial, cobra ele, ó. A primeira chamada é agora, 7 da noite. A segunda chamada é às 7h30, com qualquer número. O pessoal que é conselheiro do comercial para acompanhar essa primeira reunião da presidência do Fábio, do Conselho Deliberativo da equipe do comercial. Isso posto, olha só, rapidinho, eu tenho uma sonora do técnico Tite, que ontem, 3 minutos, é isso, né, Marlon? Ontem, enquanto técnicos do Brasil estavam reunidos com Marco Polo Del Nero para discutir aí uma nova forma de tratar os treinadores pelo Brasil, vários técnicos que haviam sido demitidos durante a semana, durante o final de semana. Foi o Rodrigo Fonseca, foi o Bonamigo lá no Fortaleza, foi o Milton Mendes da equipe do Vasco e o técnico Tite. Depois dessa reunião com o presidente Marco Polo Del Nero, acabou falando com a imprensa, dando uma entrevista coletiva, o técnico da seleção brasileira, falando sobre esse caso de várias demissões dos técnicos brasileiros que estão disputando tanto as séries A, B e C e dentro desse contingente que é a profissão de treinador. Será que vai haver alguma mudança depois dessa reunião? O técnico Tite responde. Nós ficamos conversando e buscando já aquilo que havia previamente pautado, uma prioridade. Eu vou te colocar a minha prioridade, que nós colocamos, entre outros aspectos importantes. A troca de técnicos, ela tem que ser diminuída. É impossível desenvolver-se um trabalho onde há 19 rodadas e há 42 trabalhos diferenciados. Não troca de técnicos, mas entre interino, substituição, volta a 42 trabalhos. Isso é contraproducente, isso não se evolui, o futebol não evolui dessa forma. Então, restringir. Os mecanismos, é um outro aspecto, mas de que um clube ele possa ter 2 profissionais apenas poder trabalhar e nós profissionais também sermos restringidos na nossa atividade de 2 locais para trabalhar, passa a ser importante para fazer o quê? Escolha bem e dê condições a tempo para trabalhar. Tite, como o presidente Marco Polo Del Nero recebeu essas propostas dessa comissão de técnicos, foram um total de 73 técnicos, mas uma comissão formada aí por cerca de 10, esteve reunida com ele agora por mais de 1 hora. Ele prometeu alguma coisa, ele disse que vai estudar, é possível que todas as reivindicações de vocês sejam atendidas, quem sabe já a partir do ano que vem? O primeiro aspecto foi de receber e de nos ouvir. Ele pode esclarecer depois esses aspectos todos e se manifestar a respeito. Nós todos colocarmos, assim como termos uma habilitação e uma exigência de qualificação e habilitação nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Talvez ela seja antes, eu deveria ter respondido isso antes. Nós devemos melhorar, nos habilitar, nos qualificar, sermos melhores profissionais, para desenvolver toda essa situação. Nós queremos, através dos cursos, nós queremos que a Conmebol padronize, que os cursos, que eles possam nos proporcionar todas as situações. A gente quer isso, a gente não tá se eximindo da nossa responsabilidade, absolutamente, mas queremos também essa conduta de que outros setores, no caso especificamente dirigentes, também se qualifiquem e redirecionem trabalho e a gente não fique nessa troca toda. E outros assuntos todos, eles foram ouvidos pelo presidente, pela CBF, por um grupo de pessoas, o Dr. Carlo e outros mais, que possam a partir daí ver o quanto ele possa ser importante, de que forma viabilizar ou não. Tite, em relação à regulamentação dos técnicos estrangeiros, muitos treinadores que a gente falou por aqui pedem isso, direitos iguais, assim, qual a sua opinião em relação a isso? Nós queremos todos, não há diferença de país, diga assim, não há absolutamente nada. A gente quer, e a concorrência em termos elevados, ela só qualifica. Então, o detalhe não é estrangeiro ou não estrangeiro, é de qualidade ou não de qualidade. A nossa exigência, o nosso enfoque é outro. Você ouve a Rádio Unaerp. 19 horas, 1 minuto em Ribeirão Preto. O técnico Tite falou no programa Os Titulares aqui da sua Rádio Unaerp. Estamos aí no finalzinho do nosso programa, servindo apenas por um destaque. Eu tinha o áudio do Cássio, mas deixa Pode passar? É que eu tenho aula. Quantos minutos tem aí? 2 minutos?
Tem 4, vai atrasar um pouco. Mas beleza, mas dá para informar que a equipe do Corinthians vai pegar Chapecoense nesta quarta-feira lá em Chapecó, a partida que foi adiada da primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro de Futebol, e a equipe do Corinthians com vários desfalques, principalmente ali na zaga. Vai jogar o Guilherme Arana, Balbuena, Pablo, quer dizer, só o Fagner e o Cássio de titulares nessa zaga corintiana. E o Cássio acabou comentando sobre isso, que é a primeira vez que acontece que mais de 50% da zaga fica de fora, e a equipe do Corinthians aí tentando, será que dá pra dizer afastar a má fase? Perdeu só um jogo, né? De repente perdeu o segundo, a galera já vai começar a cornetar. Aqui no Brasil o que vale é o resultado, então o corintiano, alguns devem estar aí meio com a orelha em pé, de repente perder para a Chapecoense novamente. Acontece que as outras equipes também não estão querendo vencer o campeonato, só o Corinthians, porque quem está ali em cima na tabela está disputando outras competições, por isso o Corinthians pode ficar tranquilo. Se perder, torcedor corintiano, não se desespere, porque o seu time ainda está a muitos pontos na frente na classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol. Isso posto, 7-2, olha só, estamos encerrando, como eu disse, o nosso programa desta terça-feira, dia 22 de agosto do ano de 2017. O programa Os Titulares é um programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo aqui da sua Universidade de Ribeirão Preto, sob o comando e a supervisão do professor e mestre Gil Santiago. Aqui ao meu lado, na Central Técnica, na Avenida Costábile Romano, ele, Marlon Oliveira. Hoje a gente teve a participação especial da Stephanie Teles. Ela não falou no microfone, mas esteve aqui ao nosso lado, trocando aquela resenha esperta com o pessoal do nosso programa. O nosso programa é comandado por mim. Eu, hoje, somente. Que nem o nosso amigo ali, o Andrés Borges. É só você hoje, Andrés, no programa? Só ele também. Qual que é o nome do programa? Cola aqui rapidinho. Tá chegando Andrés Borges no próximo programa aqui da Rádio Naerp. Qual que é o nome do programa, Andrés? Boa noite. Pera aí, agora vai lá. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes aqui da Rádio Naerp. Bom, o próximo programa é o nosso Naerp Entrevista, né? Hoje teremos a participação do nosso queridíssimo João Fagiolo, editor-chefe do nosso querido Globo Esporte. Será que eu chamo o nosso amigo? Hoje ele deu cano aqui. Deu cano aqui? Deve estar já na sala de aula lá na 3H. Provavelmente ele já deve estar prevaricando pelos corredores da UNER. Ou já deve estar ciceroneando o chefe, puxando. Com também. Certeza. Deve estar recepcionando o chefe, né? Fazendo aquela bajulação. Isso daí. Isso posto, o Naerp Entrevista, é isso? O Naerp Entrevista, daqui Legal, a pouco. João Fagiolo do Globoesporte.com, hoje aqui no programa com o Andréas Borges. Um abraço, Andréas. Um abraço a todos e até a próxima. Tem o Andréas, que é da 8ª etapa. É 8ª, né? Rapaz, olha ali, cara de alegria do moleque, sai todo saltitante e feliz da 8ª etapa do curso de jornalismo aqui da sua Universidade de Ribeirão Preto. O programa Os Titulares volta na próxima semana, na segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde, ou até um pouco mais, de repente, não mais do que de repente. Tá certo, então? Aqui, quem deseja uma boa noite a todos é Douglas Gabriel. Fiquem com Deus, porque ele existe hoje. Eu falei com ele e... tchau! Rádio Unaerp. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra.